Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos lá, esse primeiro momento aí é para testar áudio, testar iluminação. Estava falando agora há pouco com o pastor Lamartine, já já ele entra aqui. Enquanto isso, os irmãos precisam me ajudar. Me falar se o áudio tá bom, me falar se a imagem tá boa. Os irmãos estão me ouvindo? Estão me ouvindo, irmãos? Deixa eu mexer aqui, Jesus amado. Os irmãos estão me ouvindo? Ninguém me respondeu. Eu preciso que alguém me responda se está me ouvindo, se o áudio está chegando. Ah, ok. Simone respondeu, a Nájila também respondeu. Então vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, né, irmãos? Então tá. Vamos fazendo aqui um aquecimento, que o pastor Lamartine já já entra aqui. Estávamos conversando agora há pouco. Temos muita coisa boa para tratar hoje, para poder falar. O tema, eu já fixei o comentário aqui, é Operação Tribulação. Operação Tribulação, irmãos. Então, aproveitando que os irmãos estão chegando aí, já já o pastor está entrando, em alguns instantes, pastor Lamartine Pozella, que nós estaremos recebendo aqui ele com a graça. Enquanto ele vai chegando aqui, irmãos, a imagem tá boa, irmãos? Então a imagem tá boa, né? Eu queria mostrar para vocês o livro do pastor Lamartine Pozella e o meu livro, ó. O livro do pastor Lamartine, Apocalipse, a maior profecia do mundo. E o meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Ambos os livros você encontra no site da Amazon. Você pode adquirir por lá e é entregue em qualquer lugar do mundo, ó. Apocalipse, uma profecia para hoje, e Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Tá bom, irmãos? Aqui, ó. O livro do pastor Lamartine. Beleza? Legal, ó. E o meu livro... beleza. E o meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você pode encontrar no site da Amazon. Ok? Beleza. Deixa eu botar aqui o tempo para nós marcarmos. Legal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Paz de Cristo, paz do Senhor, paz seja convosco. Muito obrigado por estarem aqui. Louvado seja Deus pela vida dessas pessoas que querem... O pastor Lamartine já chegou aqui, irmãos. Beleza. Espera aí. Opa. Então tá bom. Irmãos, muito obrigado por estarem aqui, por estarem conosco, viu, irmãos? Pastor Lamartine, já te enviei. Aí, legal, beleza. Tudo bem? Eu estou conectando aqui. Tudo bem, meu pastor? Seja muito bem-vindo. Já te vejo, já te ouço. Pronto. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande, indizível, tê-lo aqui para poder ajudar o nosso público na compreensão desse tema tão importante. Vai ser bênção, tenho certeza. Esse tema é maravilhoso. Amém. Eu concordo, né? Eu já ouvi o pastor dizer que a escatologia é o tema da sua vida, e eu falei, eu preciso copiar a frase do pastor, porque é o tema da minha também. Então... E é desse tempo, né? Eu acho que tempo. sem dúvida alguma, o tema desse tempo, né? Perfeito. Quem não estiver entendendo isso, está por fora. Está por fora. Quem não estiver atento a isso, está por fora. Aqui já começam as manifestações, os irmãos ficam muito felizes quando o pastor entra, é uma alegria muito grande ouvi-lo, assisti-lo. Nós aqui já temos esse hábito, não sei se o pastor sabe, nós aqui em Juiz de Fora, nós já o seguimos, já o assistimos há muito tempo, as pessoas comentam muito as suas mensagens, nos mais variados temas, não só nas da escatologia, porque a sua orientação é muito importante para o nosso meio. Queria até falar uma palavra de introdução nesse momento, 2 Pedro 3, do 1 ao 3, 2 do 1 ao 3, o apóstolo Pedro diz o seguinte, que houveram falsos profetas, e que assim como houveram falsos profetas, vai haver falsos mestres no nosso meio, introduzindo heresias destruidoras, de forma dissimulada. Pensando nisso, e a fim de provocá-lo a falar bastante com o nosso povo, eu penso que talvez essa seja a artimanha mais eficaz contra a palavra de Deus, que é o quê? Perverter o seu sentido,
a silenciar a voz das Escrituras, dando uma interpretação que o texto não falou, e trazendo isso para nós, a exemplo do que Paulo também disse, juntando Paulo e Pedro aí, Colossenses 2,8, o Paulo disse que os homens iriam trazer filosofias e tradições humanas, a fim de confundir a coisa toda. E quando nós falamos de escatologia, a minha leitura é que o arrebatamento pré-tribulação, claro que nós vamos falar sobre a tribulação hoje, mas o arrebatamento pré-tribulação, ele é a linha escatológica que põe a pessoa em preparação, em consagração espiritual, né? Ao passo que as outras acabam colocando as pessoas dormentes. Por conta disso, é necessário nós ouvirmos o especialista, alguém como o pastor Lamartine nessa noite, que nós vamos, na outra nós já falamos sobre arrebatamento, e hoje nós vamos aqui, tô com uma série de versículos para discorrermos sobre a tribulação. Bom, quanto aos falsos mestres, o próprio Jesus falou, né? Que viriam muitos dizendo que eram cristos, falsos mestres. Por quê? Por uma razão simples, Rodrigo. Você tem uma profecia verdadeira. Ela aponta para um fato concreto. Jesus vai voltar. Tudo que está acontecendo é o que Jesus falou. É óbvio que dá para ver. Aí vem alguém, um camarada, e acrescenta alguma coisa, marca uma data, tira um texto do contexto, faz uma profecia mentirosa, ela não se cumpre. O que acontece? Não é só ele que é prejudicado. Toda a visão da volta de Jesus é prejudicada. Então, por exemplo, a gente sabe, tem um camarada aí que marcou já umas 3 datas. Ele marcou a primeira, fazia os cálculos dele, lá estapafúrdios, tal, e chamava todo mundo que dizia que ele não podia fazer isso. Eu falei que ele não podia fazer isso. Aí ele vai, te defama, te chama de falso profeta, aí não cumpriu, entendeu? Aí ele some um pouquinho. A segunda vez foi aquela vez 23 de setembro. Aí o camarada ganha ali uma notoriedade, todo mundo fala dele, os incautos ficam ali, né? Ai, meu Deus, agora, tal. Chega a data, não aconteceu. Aí, o que paira nisso? O mundo, as pessoas do mundo começam a rir disso. Ou seja, isso é uma grande estratégia de Satanás. Não é? Jesus falou o seguinte, que junto com o trigo, né, junto com a boa semente, vinha o joio. E você não consegue arrancar o joio sem arrancar junto com isso também o trigo. Então ele só vai ser realmente separado na colheita, na ceifa, é quando Jesus vier, quando os anjos vierem. Agora, enquanto isso, esses camaradas que são enviados pelo inimigo ficam aí plantando uma série de mentiras e que fazem com que até os crentes cheguem a duvidar daquilo que a Bíblia diz, né? Então é muito importante que vocês não ouçam qualquer coisa. Paulo elogiou os crentes de Bereia, diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam tudo com as Escrituras. Então, se Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, pode vir com a maior raciocínio, pode vir com a maior coisa estapafúrdia, não vai acontecer. Se Jesus, e o próprio Paulo disse, olha, se mesmo eu ou um anjo do céu vier pregar um outro evangelho, porque não é esse que eu tenho pregado, que seja maldito, que seja anátema. Por quê? Porque esse é o tempo, Rodrigo, é o tempo do engano, das mentiras. E Satanás, ele é sagaz, ele é a estratégia dele e continuará sendo até o fim. Perfeito. Em Mateus 24, Jesus falou 3 vezes sobre o engano. Então não é coisa que ia passar desapercebido, né? Então, pastor querido, é o seguinte, preparei uma série de referências bíblicas, onde eu pretendo lê-las, e aí eu vou te perguntar sobre essas coisas. A gente quer te explorar no bom sentido, queremos que você exponha. E aí, o que eu fiz com essas passagens bíblicas? Igual eu te mandei a mensagem ali. Organizei elas de uma forma cronológica por causa do nosso público. Eu recebi muitas perguntas das pessoas dizendo que não conseguem organizar a escritura de forma cronológica para entender arrebatamento e tribulação. Como a nossa primeira parte já foi sobre arrebatamento, eu só coloquei referência bíblica que fala da tribulação. Essas que, na verdade, o pastor já está acostumado a falar, eu já ouvi várias vezes no seu canal falando sobre as coisas que eu vou provocá-lo, no bom sentido, a falar nessa noite. Então, vou ler, vou te perguntar, o pastor fica à vontade, vai discorrendo, me interrompa quando quiser, que eu vai falo dizendo muito. o texto aqui que eu vou acompanhar aqui também. Tá bom. Eu falo muito e falo rápido, então o pastor pode me atropelar, fica aí muito à vontade. O primeiro texto, ele se encontra em Apocalipse 12, do 1 ao 5 e 17.
Então, eu vou fazer a leitura e fazer a pergunta para o pastor. Os irmãos que estão em casa, pastor, eu desativei os comentários, aí mais para o final da live... Do 1 ao 5 e depois o que mais? E depois o 17, aí eu salto para o 17. Tá eu bom. desativei os comentários, lá para o finalzinho eu reativo novamente. Então o texto diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e ao seu trono. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. Pastor Lamartine, quem é essa mulher? Essa mulher é Israel. Aqui fica claro a evidência de que é Israel. Primeiro, José, o grande herói, né, o José, um dos sonhos que ele teve era isso, dessa mulher, das 12 estrelas, não é? O sol, a lua, né? Essa é o símbolo da nação de Israel. Ali estava Jacó, que é o Israel, né? Que depois seria o pai das 12 tribos. Então, as 12 estrelas são as 12 tribos. Claramente aqui é uma visão de que esta mulher é Israel. O filho varão que Satanás odeia e quis destruir é Jesus. Tá? Herodes tentou matar Jesus quando ele nasceu. Quem é que vai governar o mundo com cetro de ferro? É Jesus. E depois, lá no versículo 17, o dragão, né, que irou-se, né? Ele tem uma guerra lá no céu com o arcanjo Miguel, ele perde os seus 1/3 dos demônios que estão na... Porque hoje ele ainda está nas regiões celestiais, né? O primeiro céu é o firmamento, é o céu azul que a gente vê. O segundo céu é onde estão os principados e potestades. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Agora, Satanás, ele tem acesso até Deus. Ele, quando chegou ali no livro de Jó, você vê que ele vinha passeando e chegou lá e Deus falou: de onde você veio? Eu estava dando uma volta pela terra. E ali começa a conversar com Deus. Quando chegar em Apocalipse 12, ele vai ter uma luta contra Miguel e ele nunca mais terá acesso à presença de Deus para acusar os irmãos. E até uma celebração no capítulo 12, né, que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, ele os acusa de dia e de noite. Naquela hora, o dragão cai sobre a terra, furioso, e aí ele vai perseguir a mulher, que é Israel, e os descendentes dela, que é o povo judeu, principalmente o povo judeu, principalmente não, o povo judeu que agora celebra e crê que Yeshua é o Messias, né? Porque vai ter judeus nessa época que não se converterão ainda, mas estes que não aceitarem a marca da besta vão ser perseguidos também. Então, ali é o início da segunda metade dos 7 anos. É o que a gente chama de a grande tribulação, porque os 7 anos são chamados de tribulação. Quando houver o rompimento do acordo, isso tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Aqui na Terra, o anticristo vai entrar no Santos dos Santos, vai declarar que ele é Deus, o povo judeu vai estrilar, vai dizer: pera lá, você não é sumo sacerdote, você não tem esse direito de entrar aí. Ali ele vai entrar, dizer: estão dizendo por aí que eu sou Deus, e eu sou mesmo, eu sou Messias. E aí o povo judeu que fez aliança com ele vai romper. Então, no céu está acontecendo a guerra de Lúcifer, do dragão contra o arcanjo Miguel, né? Os anjos de Deus contra os anjos do diabo. Ele perde e cai para a terra. O que acontece? Ele entra e possui o anticristo. Né? Vai ter aquela história da ferida na cabeça, e ele entra, e a partir daí o anticristo ele é possuído pelo diabo.
Ele ressuscita, vai haver ali naquele momento uma celeuma, vai ter uma discussão, provavelmente ele vai ser morto e vai voltar à vida. E ali, então, ele, com toda a fúria, ele vai para destruir, né, a Israel, que é a mulher, que vai fugir para o deserto. E muitos teólogos afirmam que é naquela região de Petra, ali, né, que tem lugares perfeitos para se esconder e tudo mais. Mas é isso. Esse texto... Perfeito. Respondeu brilhantemente. Inclusive, isso traz um esclarecimento. Não pode ser a igreja por causa da judaicidade do contexto que o pastor acabou de trazer para nós. Como é que a igreja gerou a Jesus? Não, foi Jesus que gerou a igreja. Não é isso? Perfeito, pastor, perfeito. O Espírito brilhante. Santo quem desceu para nascer a igreja. É literal ali, quem governa... Porque os amilenistas, eles vão dizer o seguinte, que a mulher é a igreja que vai ser perseguida e que também o varão que vai governar com cetro de ferro também é a igreja. Então eu te pergunto, como assim? A mulher é a igreja, o filho é a igreja? É uma miscelânea, não. A mulher, é claro, todos os símbolos aqui, o sol, a lua, as 12 estrelas, é a visão de José. É Israel, a mulher é Israel. Sim, e o filho, o varão que vai governar é Cristo. Então, obviamente, está explicado. O dragão vai perseguir Israel. Ótimo. Quando eu cito aqui Paulo em Colossenses 2,8, é porque ele vai justamente dizer das filosofias humanas e tradições. As pessoas que se opõem a essa linha que o pastor apresentou, normalmente tentam trazer alguma espécie de chamado raciocínio lógico, mas é um sofisma. E quando vai dar, mas é a igreja e tal. E aí, com base nessa passagem, quando eu te peço para entrar diretamente com esse texto, é porque com base nesse texto, tem algumas pessoas hoje falando, e o pastor chamou a atenção na nossa outra live, nessas últimas que eu estou assistindo sua também, chamou a atenção de que tem muita gente falando muita coisa no YouTube, inclusive tem muitos irmãos com canais assim gigantescos, e glória a Deus pela vida dos irmãos, porém com base nesse texto, dizendo que é a igreja e que tem que sair da cidade. Tem que fugir da cidade, tem que ir para o deserto, porque essa mulher é a igreja. Então, conforme o pastor Lamartine está dizendo, irmãos, não é possível que esta mulher seja a igreja, não é possível dizer que essa mulher seja a igreja sem violentar o texto. O pastor me permita usar essa expressão, porque para interpretar o texto dizendo que é a igreja, tem que deturpar o texto. Por isso eu falei aquele negócio inicialmente de perverter o sentido. Ô Rodrigo, nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse aparece a palavra igreja inúmeras vezes. Aí o capítulo 4, no versículo 1, ele vê uma porta aberta no céu, ouve uma voz como de trombeta dizendo, sobe para cá. É o arrebatamento. No capítulo 5, ele aparece na presença do trono, ele vê ali, né, os anciãos, ele vê Deus com um livro selado por fora e por dentro, com 7 selos, e ouve uma voz dizendo quem é digno de abrir os livros, aí ninguém era digno, aí ele chora, e ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, né, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto é digno. E aí aparece na sala do trono, ele é anunciado como leão, mas aquele como um cordeiro que foi morto. É Jesus, que toma o livro das mãos de Deus. Ali começa a grande tribulação, quando ele começa a quebrar os selos. Só que do capítulo 4 até o capítulo 20 não aparece mais. Não aparece mais a igreja. E por isso que quando nós iniciamos então com esse texto ele já derruba qualquer ideia de que a igreja esteja nesse momento. Inclusive, pastor, o encadeamento de ideias que os textos que o pastor vai explicar para nós, como que eu vou ler agora, eles vão propositadamente, porque é a Bíblia. Eu coloquei os textos para o pastor explicar, para o pastor comentar, e cada um desses textos vai demonstrar que que a igreja não está na tribulação. Vamos então para o segundo texto. Ele é Lucas 12, 11, 12 e 36. Né? Se alguns irmãos perguntaram por que não está lendo o capítulo inteiro, não tem condições de nós fazermos a leitura dos capítulos inteiros. Então, vou pedir ao pastor Lamartine para poder fazer as análises dos versículos que vão direto na veia para nós podermos explorar o assunto. Então, Lucas 12, 11, 12 e 36 diz assim, seguindo a mesma linha de raciocínio do versículo da passagem anterior que o pastor já comentou. Quando vos levarem às sinagogas
E perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. O 36, ainda ele segue, é o mesmo discurso de Jesus. E ele, caminhando quase que para o encerramento, diz: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Pastor, comenta para nós. São duas passadas, os versículos assim que acho que eles falam sozinho, mas por favor, ajuda a gente. Ué, ele está falando claro aqui: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar. Aqui ele está falando das pressões, das perseguições que os próprios cristãos teriam. Isso não está falando só da grande tribulação, mas já logo que Jesus morre, ressuscita, os judeus foram lançados muitas vezes nas sinagogas. Mas aqui o discurso é claro, ele está falando para judeus. Sim. Ele está falando de uma perseguição para judeus. Aqui não tem igreja ainda. A igreja não havia sido revelada ainda para os discípulos. Jesus até falou, quando Pedro tem a revelação, né, que Jesus é o Messias, ele menciona a igreja, mas os discípulos não tinham a mínima noção do que era igreja. Isso fica muito evidente, porque quando a igreja nasce, que vem a palavra, né, Jesus diz: recebereis poder sobre vós, Espírito Santo, sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eles não queriam ir, porque eles não tinham entendimento de que a igreja, sabe, fazia parte desse plano, vamos dizer assim, num parênteses de Deus. Aqui é claro que também diz respeito à grande tribulação, mas diz respeito também aos primeiros anos da igreja primitiva. É uma profecia de dupla referência e está claro aqui que, na verdade, tudo que ele está desenhando tem a ver com o povo judeu. Inclusive, quando ele fala sobre vós sois semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier bata a porta, logo lhe abram. Por quê? Porque o casamento judeu, ele é uma figura perfeita da volta de Jesus, entendeu? É perfeito. Eu já tenho pregado várias vezes sobre isso, não é? Como é que funcionava o casamento de um judeu? Ia lá o noivo, ele queria cortejar a moça, ele chegava para o pai da noiva e ele apresentava um testamento que ele tinha escrito para ele, dizendo: olha, o que eu vou fazer por ela é isso, 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 isso. Não é? Quando o pai da noiva aceitava, analisava o que ele oferecia, estava tudo bem, ele oferecia vinho e ali eles selavam o pacto. Na hora que eles selavam o pacto, o noivo ia embora para a casa do pai. E isso demorava mais ou menos 2 anos. E ali ele preparava a casa onde ele ia morar com ela, né? Na casa do pai. E aí, obviamente, quando o noivo vem, ele vem de supetão. E ninguém sabe o dia que ele vem, nem o dia nem a hora. A noiva tinha que estar se preparando. Jesus usa também dessa figura lá em João 14, quando ele fala que ele vai para o Pai, vai preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. É a figura do casamento. Então, uma coisa, Rodrigo, que você precisa entender: 100% das vezes que a Bíblia fala de casamento tem a ver com a volta de Jesus. Perfeito. Porque o noivo é Jesus. A próprio milagre de bodas de Caná, que foi o primeiro milagre de Jesus, eu estou preparando uma série agora dos milagres de Jesus, todos eles vistos do ponto de vista escatológico. Oh, glória! A bodas de Caná é o primeiro deles. Então aqui o contexto era um contexto para judeus. Mesmo quando Jesus fala aqui em relação à igreja, ele está falando para eles que eram judeus, porque a igreja durante 2000 anos não entendeu isso. Porque nós não somos judeus, a gente não conhece a tradição judaica. Então o texto também está se referindo ao povo judeu, à perseguição. Esse versículo 36 que o pastor está comentando. Desde quando o crente vai para a sinagoga, né? E esse versículo 36 que o pastor comentou, ele é brilhante. Ele está tratando os judeus como súditos.
vocês me esperem como que eu estou voltando da festa de casamento. Casou com quem? Casou com a igreja, né? Então, assim, para nós, pastor, eu penso que para nós que já estudamos isso há muito tempo, está muito claro. Mas é impressionante como que os irmãos se confundem em textos, mas olha como que com o pastor comentando... E você vê, a igreja está nos recônditos, porque ele veio para buscar a igreja, e note, quando ele vem para a igreja, ele vai levar para a casa do Pai. Quando ele vem para Israel, ele vem pisar na terra. Na segunda vinda, ele não vai para o céu. Quando ele promete para a igreja, ele fala: eu verei, buscarei e vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais também. Aonde? Na casa do meu Pai, que há muitas moradas. Então, a igreja vai para o céu na casa do meu Pai. Mas os servos ficam aqui esperando quando ele vier para a terra, não mais para o céu. E Jesus, na segunda vinda, ele pisa o Monte das Oliveiras. Perfeito. Então esse Lucas 12, João 14, Mateus 25, as 10 virgens, o tempo inteiro ele é atrelado a um lá e então, né, pastor? A uma cultura específica naquele momento. Por isso tem que entender o lá e então para determinar o aqui e agora. Pastor, agora olha só essa passagem e as palavras que ela traz como se auto-explicam. Mas o pastor, por favor, nos ajude. É Lucas 21, a partir do verso 7. Olha que coisa forte. Esse é um dos textos clássicos, né? Clássicos. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas tiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais. Antes, porém, olha a partir de agora, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Olha aí, o que eles estão usando para falar que é a igreja, juntando lá com Apocalipse 12. Retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança. Vingança de quem? O pastor vai comentar para a gente. São dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai, daqui estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Contra ele. Pastor, olha quantas palavras-chave dentro desse texto. É tudo texto. Israel. Isso aqui é a grande tribulação. Isso aqui é a grande tribulação. Todo o tempo está falando de judeus. Está falando de sinagogas, está falando de fugir de Jerusalém, está falando claramente para o povo judeu, não está falando para a igreja. Tudo que está acontecendo aqui, primeiro terremotos, essas coisas, é a primeira parte da tribulação. Agora, depois dessas coisas que o pau vai comer, entendeu? Quando, pois, vir de Jerusalém sitiada, aqui eu preciso fazer uma observação, porque os preteristas aqui afirmam que esse sítio de Jerusalém é o ano 70 com o general Tito. Mas não é verdade, não é o general Tito. Porque se você interpretar o discurso de Jesus à luz de Apocalipse, quando fala da batalha do Armagedon, quando fala da besta, né, do anticristo, falso profeta, naquele tempo de Nero nunca houve marca, Nero nunca marcou ninguém. A tribulação no tempo de Nero foi contra Jerusalém, mas não foi para o mundo inteiro. E Jesus fala, né, que seria para o mundo inteiro. Apocalipse 3:10 fala da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Então, o que aconteceu com o povo de Israel no ano 70 foi
o juízo de Deus por não terem, de fato, aceitado a visitação de Deus, do Messias. Porém, o discurso de Mateus 24, de Lucas 21, sem dúvida alguma, fala lá do futuro da grande tribulação. E aqui tem inúmeros termos aqui que tem a ver com o quê? Que tem a ver com Israel. A gente vê primeiro que vem os falsos mestres, né? Que vem as guerras, rumores de guerras. Muita gente usa, nós já estamos no princípio de dores. Tudo bem, nós estamos nisso. Mas o princípio de dores não é aqui a tribulação. Aqui já é a tribulação. Aqui já é o momento da tribulação. A gente vê isso, porque você quer ver, ó, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, matarão alguns dentro de vós. De todos sereis odiados. Veja que não é a perseguição que aconteceu no começo da igreja. Aqui já é uma coisa generalizada. E matarão alguns de vós. Todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Porque naquele tempo, quem não aguentar e ceder, perde a salvação, né? Aí ele diz, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. Tudo é para judeu, gente. Tudo para judeu. Então, e quando ele vai chegando, pastor, começar a armazenar alimento, fugir, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando ele vai chegando no 21, no 22, 23, ele fala umas coisas muito específicas. É a vingança de Deus, é perseguição ao meu povo e é ira. Isso, porque esse é o tempo da ira, como diz Apocalipse. É o tempo de juízo. Não é só contra o povo de Israel. Na verdade, é contra o mundo como um todo, né? Agora, Israel, sem dúvida alguma, é um povo duro, de dura serviço. É o povo amado de Deus. Tem muita gente que me pergunta, escuta, se um judeu morreu hoje vai para o céu? Claro que não. Ninguém vai para o céu sem Jesus, gente. Entenda uma coisa, não importa se é judeu, se não é, se você não crê no Messias, você não será salvo. Simplesmente porque você será julgado pelas suas obras. E ninguém será justificado diante de Deus pelas suas próprias obras. Então, tanto Mateus 24, que é o discurso profético, quanto Lucas 21, está falando da perseguição ao povo de Israel, porque é o tempo do tratamento, é o que Zacarias fala. Zacarias fala muito sobre isso, né? Que eles estarão cercados, que haverá um grande choro, que eles vão realmente se converter quando eles perceberem que o Messias era aquele que veio e que eles rejeitaram. Ou seja, é o período em que Deus... Eu até queria fazer uma digressão aí rápida. As 7 festas de Israel, Rodrigo, existem 2 palavras no hebraico para festa, que são traduzidas para festas. Uma é Hag. Hag, quando você fala boas festas ou feliz festa, você fala Hag Sameach. Tá? Agora, quando você vê as festas, as 7 festas proféticas, não usa essa palavra. A palavra que é usada lá é Moedim. Moedim significa um encontro marcado. Com quem? Com o Messias. Jesus, ele morreu na Páscoa, esteve enterrado na festa de Pães Ázimos, ressuscitou em primícias, mandou o Espírito Santo no dia que completou o período, a data do Pentecostes. A próxima festa que virá é Yom Teruah, o dia de tocar trombetas, ou a festa de trombetas, ou Rosh Hashanah. Ali está o arrebatamento. Ali está o arrebatamento. A gente não sabe o dia nem a hora, mas sabe o período. A próxima festa é Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o período de arrependimento. Os judeus têm um período que chama de Teshuvah, que vai desde do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judeu, até o dia do Yom Kippur. E eles ficam rasgando o coração, se arrependendo. O que aponta essa festa? Ela aponta para o tratamento de disciplina de Deus para com o povo de Israel. Então, é isso que Deus está falando aqui, que Jesus está dizendo. Mas é ali que eles vão se arrepender. E é ali que eles vão dizer Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito que vem no nome do Senhor. É aí, aleluia, então, que Jesus aparece no céu. Glória entendeu? A Deus. Com as marcas dos cravos. Eles vão dizer, que isso? Que sinal é esse nas suas mãos? Como você foi traspassado? E ele vai dizer, essas são as marcas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E aí a Bíblia diz que haverá um grande choro de arrependimento em Jerusalém, Israel, e o povo vai clamar
bendito que vem em nome do Senhor, e aí vem o milênio, que é a festa dos tabernáculos. Então, a grande tribulação todinha aponta para isso, Rodrigo. Aponta para o tempo de juízo e de disciplina, porque, na verdade, quando fala aí, qual é o versículo mesmo que você falou sobre, não era juízo, como você falou? Lucas 23. Lucas 23, 21, 23. É a ira contra o meu povo. A palavra orgue significa literalmente a expressão de uma indignação que gera punição. Né? Porque você falar que Deus ele tem raiva, não tem sentido Deus ter raiva dos seus filhos, do seu povo. Mas quando fala também, né, de tem um outro texto, tem uma outra palavra. 21, quando falou da vingança. Isso, a vingança. Porque essa palavra é mal traduzida também. A palavra ekdikesis, esta palavra, ela fala sobre fazer justiça. Oh, glória. Porque a palavra dikaios é justiça. E ek é uma preposição que significa da parte de. Então, a palavra que fala ekdikesis, que ele traduziu aqui como vingança, vingança parece uma coisa da carne, né? Uma coisa assim, vou me vingar, vou te ferrar. Não é esta palavra que está aqui. A palavra aqui é o que vem da justiça. Dikesis é justiça. Dikaios é justo. Dikaiosine é justiça. Então, esse vocábulo dikesis é justiça. E é que vem de. Entendeu? Então, o que significa? Não é vingança, significa satisfazer a justiça. Significa fazer a justiça. Então, fica melhor esse texto, porque diz assim, porque esses dias são dias de justiça estabelecida. Perfeito. E não de vingança. Glória a Deus. Brilhou, pastor. Falou para nós das festas, falou... Meu Deus do céu, tá enriquecendo a nossa vida. E essa explicação que o pastor está trazendo está muito mais, então, do que... Está muito mais para Romanos 5, né? Quando Paulo vai discutir propiciação, satisfação da justiça. Pastor, que riqueza. Porque Deus é justo, ele tem que estabelecer justiça. Por que nós não vamos receber essa justiça? Porque nós aceitamos Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então quer dizer que assim, perdoa por perdoar? Sim, porque ele já recebeu a justiça. Entendeu? A justiça que era para nós, foi ele que recebeu. Se o judeu tivesse recebido Cristo, crido em Jesus, ele não teria que receber isso. Tanto é que está sim de judeus hoje se convertendo e sendo justificados. E, portanto, não passarão pela grande tribulação. Agora, quem não aceitar Jesus, sendo judeu ou gentil, vai passar pela justiça de Deus. Porque esse é um tempo de Deus estabelecer a justiça. Maravilha. Isso nos leva ao nosso próximo texto, pastor, que é Apocalipse 6, 16 e 17, que o pastor está praticamente já comentando ele, que diz assim, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Exatamente. Aqui fica claro que Deus está estabelecendo juízo sobre a terra. O período da graça termina no dia do arrebatamento. Jesus levou a sua igreja, a partir daí é justiça. Vocês não me quiseram, não quiseram a minha graça, não quiseram a minha misericórdia. Agora eu vou tratar vocês com aquilo que vocês merecem. E esse texto, pastor, ele também mostra uma coisa que às vezes os nossos irmãos aí, confundem muito, é que a tribulação, eles falam assim, em que é que eu, inclusive, participei de um negócio que foi quase que um debate, assim, que um rapaz falou assim, pastor, aí eu fui convidado, mas eu nem fui. Eu não gosto de debater. Eu não sabia que era debate, pastor. Eu não sabia que era. Ele disse que... não vou, porque eu acho que tem nada a ver, não vou. Perfeito. E eu não sabia que era debate. Na verdade, eu fui achando que era uma coisa e era outra. E ele falou assim, pastor, mas então em que é que nós somos melhores do que os cristãos primitivos? Porque o Satanás pegou, pôs fogo, matou, comeu com o leão. Eu falei, primeiro,
esse texto de Apocalipse revela que a tribulação, ou a grande tribulação, ela é a ira de Deus e do Cordeiro, e não a ira do Satanás contra um povo que crê em Deus. É a ira de Deus dentro dessa perspectiva de justiça que o pastor está trazendo para nós. Então isso já responde tanta coisa, né? Porque assim, então nós vamos ser livres. Jesus não disse que não passaríamos por tribulações, ao contrário. Perfeito. Até hoje tem gente morrendo. Tem gente morrendo do outro lado do mundo, nos países islâmicos, gente sendo decapitado porque ama Jesus. Mas isto é, como você falou, a ira de Satanás. Agora, a ira de Deus e do Cordeiro não tem sentido. Nós não fomos destinados para a ira, como diz lá Tessalonicenses 5:9. Em 1 Tessalonicenses 5:9, não fomos destinados para a ira. Perfeito. Por quê? Porque a ira é literalmente o estabelecimento do juízo de Deus para aqueles que impenitentemente rejeitaram Jesus durante todo esse tempo. E isso que o pastor está trazendo para nós mostra o seguinte: passar ou não pela tribulação do Apocalipse não se trata de desejo, não se trata de querer, de comparar com a igreja primitiva, se trata do que a Escritura diz. Nós sabemos que é próprio da igreja sofrer perseguição. 2 Timóteo 3:12-13 diz: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padeirão perseguição, e os homens maus vão de mal a pior. Então nós sabemos disso. Não se trata de um escapismo, né, pastor? Mas se trata do que a Bíblia diz. É simples assim. É a Bíblia que diz. Lá Perfeito. Em Daniel capítulo 9, versos 24-27, diz que aquelas 70 semanas, inclusive essa última, que é a grande tribulação, são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. E lá diz todos os motivos daquelas semanas. E os motivos lá não dizem respeito nada a ver com a igreja. Então, este é o problema. As pessoas querem tornar Deus mais justo. Como é que ele pode ter feito isso? Sabe, eu me lembro, vou dar aqui, usar um exemplo aqui para explicar. Eu me lembro que eu estudava numa escola que eles não acreditavam nos dons de línguas, não acreditavam nada disso. Aí um dia um professor chegou para mim e falou: escuta, tem muita gente aí que tem a vida toda torta e fala em línguas. E tem gente que tem uma vida de santidade e não fala em línguas. Eu falei: daí? Mas não tem nada a ver com a outra. Eu conheço um monte de gente que não fala em línguas que é tranqueira também. Então eu vou dizer então que porque o cara não fala em línguas, ele é tranqueira? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está misturando alhos com bugalhos. Eu tenho que ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, então é isso. A Bíblia diz que eu vou passar por muitas tribulações, mas pela grande tribulação, aquela de Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora, e não na hora, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo para provar os moradores da terra. Ou seja, não é que nós não vamos ter tribulações, nós vamos ter muitas. E muitas dessas até levam os crentes para a morte. Sim. Em toda a história, muitos crentes morreram por causa de Jesus. Missionários que foram comidos por índios canibais, crentes atuais morrendo nos países islâmicos. Jesus não prometeu que não morreríamos, mas ele diz que dessa grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora e não na hora. Perfeito, pastor. Maravilha. É isso, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Os versículos que eu vou pedir o pastor para comentar agora, eles também são uma resposta hermenêutica muito importante, porque as pessoas dizem assim: mas vocês estão enganados com uma coisa. A ira é o lago de fogo. Então não correlacionam a ira com a tribulação. E os versículos que eu vou ler e pedir o pastor para comentar, eles vão justamente explicar essas coisas. Aí eu começo com Sofonias. Sofonias 1, 14-18. E ele demonstra que não tem como ser só o lago, ou como ter só um dia, mas o pastor que vai comentar para nós. Sofonias 1, capítulo 1, versículo 14-18. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Então não é um dia só. Eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco.
nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Bom, o dia do Senhor, nas Escrituras, sempre se refere... Bom, quero dizer que tem duas interpretações sobre o dia do Senhor. Alguns acreditam mesmo que o dia do Senhor representa o período a partir do juízo final. É a destruição final, a renovação da terra e coisa e tal. Eu não estou com eles. Eu estou junto com o Scofield, que defende, que foi o primeiro que defendeu que o dia do Senhor começa com a grande tribulação. E esse é um tema que eu queria dizer para vocês que é um dos temas mais falados, tirando a salvação e a segunda vinda de Jesus, é o terceiro tema mais recorrente no Velho Testamento, assim como no Novo Testamento. E toda vez que fala dia do Senhor, fala do período que começa com a grande tribulação e vai até o final no juízo. Sem então, contar aqui, que Sofonias está falando desse tempo de juízo de Deus mesmo, da ira de Deus. De dias, ele está falando de acontecimentos que não é de uma vez só. Né? Não, é um período. Não, é isso que você falou é perfeito. O dia do Senhor, o texto todo, nunca se refere a um dia só. É sempre um período. Perfeito, perfeito. E o que nos leva para o nosso próximo texto, que é Apocalipse 16, 8 e 9. Com esse negócio que o Sofonias falou que vem do fogo do céu. E como é que é esse fogo? Olha só o Apocalipse 16, 8, pastor. Que coisa poderosa. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então ele está falando aqui desse fogo que o céu queimando mais. E pode comentar. Bom, os próprios cientistas afirmam que existem alguns fenômenos que podem acontecer que aumenta demais não só a temperatura da Terra, mas a força, né, dos raios ultravioletas, infravermelhos sobre a Terra. A destruição da camada de ozônio, explosões solares, acabar com tudo, né? As ondas magnéticas, e isso vai acontecer na grande tribulação de uma forma extraordinária. O sol vai queimar muito mais, a temperatura vai subir exorbitantemente, vai haver seca, as pessoas não suportarão o calor, entendeu? E vão morrer mesmo, vai pegar muito fogo em coisas. A gente já vê hoje, né, lugares como a Califórnia, por exemplo, que são lugares que todo verão, por ser seco e ser muito quente, tem muitos incêndios. Então, nesse tempo, vai ser isso de forma muito exponencial. Deus vai literalmente fazer o povo sofrer com o calor do sol, né? Concordando com a narrativa dos Sofonias que a gente acabou de ler. O que vai nos levar para um texto que eu acho que o pastor vai gostar muito de comentar, que é 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, porque ele faz uma explicação aqui que o pastor comentou para nós, e ela vai aparecer agora mais clara. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. É 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Ah, você falou 2. Não, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, eu falei 2? Falei capítulo 2? Desculpa. Então falei errado, desculpa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Mostrando, né, pastor, que esse tal fogo do Sofonias e do Apocalipse 16 é sobre quem não conhece a Deus. Comenta para nós, pastor. E o próprio Malaquias também fala para vós. O texto de Malaquias também fala sobre aquele livro, né, o Sefer, o livro das memórias, né, para aqueles que temem o meu nome, eu os considerarei como filhos queridos e os livrarei do dia da ira. Mas esse texto aqui, ele é interessante, porque ele começa dizendo que os crentes são atribulados.
Então, a primeira coisa que ele diz no versículo 7, ele fala: e a vós outros que são atribulados alívio. Ou seja, Tessalonicenses, o tema central é a volta de Jesus. Tá? É o arrebatamento. Ele diz assim: olha, vocês que estão sendo atribulados, quando eu vier, eu vou trazer o quê? Alívio. Juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder. Arrebatamento. Tá? Perfeito. Mas em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fica claro aqui. Assim como lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala do arrebatamento, e no 5 ele fala do dia da ira, e diz que nós não fomos destinados à ira, aqui de novo ele está falando. Vocês que são crentes, que me seguem, que seguem a Jesus e que por isso são atribulados, aguente firme, porque quando chegar a hora que ele se manifestar, para vocês vai ser alívio. Para eles vai ser juízo. E juízo com fogo. É isso que o texto está dizendo. E aí, quando o pastor trouxe para nós esse esclarecimento da justiça, dessa vingança, na verdade, como sendo a propiciação, a satisfação dessa questão da justiça, agora ler esse texto de Tessalonicenses, 1, 8 e 9, fica muito mais claro, não é? Esse tomar vingança contra quem não conhece a Deus. Brilhante. É uma má tradução. Por isso que eu gosto sempre de ler no original, porque o original ele tem essas pérolas, né? Ekdikesis, o que vem da justiça. Então, a justiça de Deus, ela tanto condena quanto absolve. Não é isso que o juiz faz? Agora, por que eu sou absolvido? Ué, eu sou absolvido porque a justiça de Jesus veio sobre mim. Isso se chama na teologia de justificação. Mas e quem não aceitou Jesus? Bom, não tem a justificação de Jesus, vai receber a justiça de Deus. E a justiça de Deus vai ser a grande tribulação para quem não aceitou. E quando o pastor fala dessa questão de justificação, tem um outro texto que o pastor já citou para nós aí hoje, o 1 Tessalonicenses 5, e na live passada, o 1, 8 e 9, esperar a Jesus que virá do céu para nos livrar da ira. Mas tem um outro texto onde Paulo está discutindo justificação e ele junta com ira. Então ele põe justificação com escatologia, que é para o pastor comentar, por favor, também, Romanos 5, 8 e 9, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso é muito gritante. O que acontece é que esses amilenistas, pós-milenistas, eles vão dizer que essa ira aqui é o fogo eterno. Mas não é o fogo eterno. Aqui ele está falando literalmente para aqueles que estiverem vivos serem liberados a partir do arrebatamento. Os que estiverem mortos vão ser ressuscitados também, vão estar com Cristo e vão ser livres da ira. Então, a salvação de Cristo, ela nos livra da ira, mas não só da ira do fogo eterno, também da ira do fogo eterno, mas também da ira da tribulação. Da grande tribulação. Por quê? Porque é o mesmo Paulo. Ele usa essa mesma palavra, ira, claramente para se referir à tribulação. Por que agora você arranca? É o mesmo Paulo, não é nem outro escritor da Bíblia, é o mesmo camarada. Para o Paulo, que era o cara que a coisa que ele mais desejava na vida, eu acho que Paulo, eu sou como Paulo, né? A coisa que eu mais desejo é estar no arrebatamento, né? Paulo cria que ele ia estar no arrebatamento. É o tema da vida dele. Paulo fala em todo lugar, ele fala da volta de Jesus. Então, para ele, a justificativa, a justificação, ela não livra você só do inferno, livra também da ira de Deus na grande tribulação. Aleluia, bendito seja Deus. Pastor, então eu vou começar a caminhar para os nossos versículos finais que o pastor... Mas assim, eu estou, na verdade, por conta do pastor. Meu desejo, os irmãos mandaram mensagem falando: pastor, faz live de 2 horas com o pastor Labate. Então, o nosso desejo é ficar com o pastor. Mas eu sei que o pastor é extremamente ocupado, eu sei. Então, mas assim, eu estou, na verdade, à disposição do pastor. Se o pastor disser assim, não, olha, vamos fazer live até meia-noite? 9h54, vamos até 10h15. Perfeito. Vamos lá. Bom, então, que eu acabei de sair de uma live. Pois é, eu sei disso. Por isso eu falei assim, eu preciso acelerar, porque eu preciso aproveitar o pastor bastante, mas também tem que liberá-lo para poder descansar. O pastor já estabeleceu para nós hoje, pelos textos bíblicos,
que a mulher de Apocalipse 2 não é a igreja, é Israel. Já explicou para nós os contextos judaicos do sermão de Jesus a respeito da tribulação. Já explicou para nós o que é ira e esses contextos. E essa questão da justiça brilhou, explicou para nós de forma muito potente essa questão das festas. Agora, as pessoas precisam saber o seguinte: o que acontece dentro da tribulação? Então, uma vez que a pessoa perdeu o arrebatamento, eu tenho uma frase, pastor, que eu sempre que posso utilizo, que é assim: gente, o arrebatamento não encerra o assunto da salvação. E aí os textos que eu vou ler para o pastor agora estão em Apocalipse e vão tratar diretamente desse ponto. Queria que o pastor falasse com esse seu brilhantismo, com as suas lágrimas, com a sua espontaneidade, que dentro desse contexto o pastor deixe aparecer o apelo. O pastor já está à vontade, eu sei, mas fique muito mais à vontade, porque eu insisto com essa coisa de que o arrebatamento não encerra o assunto da salvação, então as pessoas precisam da claridade desse texto. O primeiro é Apocalipse 7, versículo 9, 13 e 14. Aí eu vou ler assim, saltando já, e o pastor dá o sentido para o texto, por favor. Então, Apocalipse capítulo 7, 9, 13 e 14. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. Comenta para nós, pastor. Bom, esse texto não precisa nem comentar, né? Ele já falou tudo, né? Hoje mesmo eu estava respondendo numa live a pergunta de uma pessoa, porque eu tenho um pastor muito querido que morreu, ressuscitou, e ele falou várias vezes que na grande tribulação não vai ter segunda chance. Eu falei, gente, o pastor, não vou mencionar o nome dele aqui, mas é um homem de Deus, uma pessoa que teve uma experiência linda, mas nem tudo que ele defendia foi que Jesus mostrou para ele. Ele tinha a interpretação dele bíblica. Agora, fica evidente nas escrituras que vai ter salvação. Aqui fala uma grande multidão de nações, ou seja, não é só judeus que vão se converter, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestiduras brancas. Quem são esses? Os que foram mortos durante a grande tribulação, porque não aceitaram a marca da besta e confessaram a Jesus. Perfeito. Aí vocês vão dizer assim, mas é que eles não eram crentes e se converteram lá. Como assim? Os caras entraram na grande tribulação adultos já. Então, eles não aceitaram nesse tempo que nós estamos tendo agora e aceitaram depois. Então, fica evidente que vai haver salvação. E se vai haver salvação, o Espírito Santo estará presente. Porque tem gente que pensa que quem vai ser retirado é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Não é a igreja. Porque sem o Espírito ninguém se converte. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, todos esses que comparecerão com vestes brancas, eu creio, tá? Isso é vamos dizer assim, uma conjectura, mas eu acho que tem muito sentido, que as pessoas que morrerem na grande tribulação por causa do nome de Jesus e não o negaram, elas vão ter um destaque na sua veste. Todo mundo vai olhar na eternidade e vai dizer, esse foi um mártir que morreu. Eu já, na presença de Deus, já como mártires, né? Como aqueles que morreram e lavaram as suas vestes, né? No sangue do Cordeiro. Então, a razão por que acham diante do trono e os servem de dia e de noite e no seu santuário, eu entendo que esses aqui vão estar lá pertinho mesmo. Vão estar servindo a Deus muito próximo do trono em adoração. Né? Dá até vontade de morrer por Jesus. Tá aí. Eu não quero estar na tribulação, mas eu tenho tanta vontade de estar perto de Jesus. E diz, né? Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá o sol sobre eles, nem algum ardor, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes d'água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. Vai ser duro,
Eu digo para você, é melhor, meu querido, aceitar Jesus hoje, porque muitos não vão resistir, não vão suportar, vão ter consciência de que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, mas vão se entregar à marca da besta e não se salvarão. Hoje, não pague para ver, entregue a vida para Jesus hoje, porque esse período será um período como nunca houve na história da humanidade. Perfeito. Quando eu leio esse texto, eu falo que Deus é um Deus que adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Pastor, veja se eu estou errado nesse raciocínio. Se o anjo está dizendo, se alguém, ele avisa na tribulação, se alguém adorar a besta, receber a sua marca, esse está perdido de salvação. Ora, se o anjo está dizendo que se alguém aceitar a marca, então é possível rejeitar essa marca. Claro. Comenta, pastor, por favor. Não, e tem muita gente que me pergunta, se aquele negocinho que põe dentro, que estão dando agora, se isso for a marca e eu sem saber acertei, e não tem mais jeito. Eu digo, queridos, essa marca não vai ser inoculada agora. Vai só ser colocada, introjetada na grande tribulação. E ninguém vai aceitar sem saber o que está fazendo, porque vai ser avisado tanto pelo falso profeta, que vai linkar, vai fazer uma ligação da marca com a adoração ao anticristo, e o anjo também está aqui falando, quer dizer, eles vão ouvir isso, olha, aceitou, não tem volta, não terá salvação eternamente. Agora, quando ele fala da possibilidade de alguém aceitar, fica claro que também as pessoas vão rejeitar. E tanto é que vão ser perseguidas. E vão ser mortas. Os judeus vão ser mortos, os gentios vão ser mortos. Vai ter muita gente. E eu sempre falei que essa tecnologia que está vindo do 5G aí, inteligência artificial, vai ser impossível esconder. Não vai ter nenhum lugar do mundo que você vai estar que ninguém vai saber onde você está. Então, ou seja, claro que se uma pessoa foge para uma floresta amazônica, vai ser muito mais difícil encontrá-la. Né? Porque mesmo que ela tiver algum tipo de marcador, tal, vai ter uma tecnologia muito superior, mas é mais difícil. Mas a pessoa vai ter que fugir, né, para o mato, vai fugir para o deserto, como os judeus vão lá para Petra. Agora, as pessoas vão fazer isso porque elas vão dizer não para o anticristo. Algumas vão morrer e outras vão sobreviver, porque quem que vai entrar no milênio? Os que sobreviveram e se converteram. Porque a Bíblia diz que no Armagedon não vai ficar uma alma viva que for contra Jesus. Vão morrer todos. Quando Jesus pegar o anticristo e o falso profeta e já jogar no lago de fogo, eles vão ser os primeiros moradores do lago de fogo. Todo mundo que não aceitou Jesus ali, estiver do lado errado, vai morrer na hora. E vai para o Hades e vai esperar o juízo final. Mas o anticristo e o falso profeta já vão para o lago de fogo. E Satanás vai para o abismo. Mas fica claro e evidente que vai ter muita gente. Muita gente. Não vai aceitar e vai negar. E essa multidão de toda a língua, tribo e nação, eles disseram não. Eles rejeitaram a marca da besta. Então temos mais 2 versículos só, pastor. O pastor falou que nós podemos ir até 10:15, são 10:05. Então nós temos minutinhos para 2 textos ainda para esses irmãos. Eu tenho um pastor amigo que fiz uma série de lives com ele. Ele pediu isso aqui e está nos abençoando. Pastor, nós estamos com 2.300 pessoas assistindo a live. Eu nunca fiz uma live com tanta gente. O texto é Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, tem salvação na tribulação. Agora, como o pastor Lamartine acabou de falar, que ninguém queira esperar para essa segunda chamada, porque acho que podemos dizer, pastor, que literalmente o bicho vai pegar, né? Não, sem dúvida. O livro de Apocalipse mostra o amor de Deus, porque no meio da ira, Deus ainda tem misericórdia. Gente, só vai para o inferno quem quiser. Hoje, nós estamos vivendo um tempo de graça. As pessoas estão aceitando Jesus. Tem um site que chama One for Israel. É só um site de judeus que se convertem ao Mashiach, a Yeshua. Tem, assim, dezenas de vídeos de pessoas se convertendo, dizendo como Jesus se revelou, como eles se converteram
lendo a Bíblia, Isaías 53. Na grande tribulação, do mesmo jeito que você está vendo hoje, nós estamos vivendo, né, princípio de dores. As pessoas estão mais abertas, estão mais suscetíveis para Jesus. Tem muita gente se convertendo. Na grande tribulação também, gente. Sabe, as circunstâncias, a natureza, o juízo de Deus através da natureza, os sinais, a fúria do anticristo será tão grande que muita gente, para quem a gente prega hoje, que não aceita Jesus, ou até mesmo os crentes meia-boca que quiseram viver uma vida dupla, essa turma vai se arrepender. E eles vão ter oportunidade, porque Deus quer salvar todo mundo. Tem um texto da palavra que diz, lá em Jeremias, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Até a última hora, meus queridos, Deus vai estender o seu amor e a sua graça. Então eu quero dizer para vocês, vamos pregar sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor incondicional de Deus. Ele nos amou. Não queira passar pela tribulação para ser merecedor, queridos. Nós não somos merecedores. Quando nós estivermos na presença do Senhor, Ele será digno de toda adoração, de todo louvor, e nós saberemos que nós estaremos lá não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou. Então é isso, Rodrigo, é tempo da igreja falar de Apocalipse, é tempo da igreja proclamar a salvação de Cristo, porque breve ele virá, e quando tocar a trombeta, quando ele convocar a noiva, quando ele convocar a igreja, nós seremos libertos desse mundo. Sabe, queridos, tem um aspecto na teologia que eu acho maravilhoso. A morte de Jesus já nos livrou da condenação do pecado. Lá na cruz, os nossos pecados já foram perdoados. No presente, Ele está nos livrando do poder do pecado. Quem está em Cristo vai ganhando poder e autoridade para abandonar o pecado e viver com o Senhor. Mas um dia nós seremos livres da presença do pecado. O dia que você e eu recebemos um corpo glorificado, nunca mais nós teremos que nos arrepender e pedir perdão por pecados que nós não queremos cometer, porque naquele tempo nós seremos semelhantes ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é e seremos transformados pela imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então vamos viver para Ele, vamos falar de Jesus, vamos amar. Existe uma promessa de uma coroa para aqueles que amam a sua vinda. Eu falo, Senhor, essa eu tenho a coroa daqueles que amam a sua vinda, eu tenho a coroa da vida também. Oh, Jesus, coisa maravilhosa. Pastor, a sua vida transborda graça, transborda unção, o Espírito de Deus, ele transborda através das suas pregações, da sua expressão, da sua sinceridade, do seu amor para com Jesus, para com a palavra, pastor. Olha, louvado seja Deus por sua vida, viu, pastor? Eu estou assim, sentindo a presença de Deus de uma forma, o pastor é... Louvado seja Deus. Pastor, o último texto para o pastor, para a gente poder encerrar, que é o Apocalipse 20, versículo 4, porque o pastor, e queria dizer uma coisa para os irmãos em casa. Pastor Lamartine não sabia quais eram os versículos, né, pastor? Não, eu não passei eu nem pedi, as passagens. Eu falei, deixa ele ficar livre aí. Pastor Lamartine não sabia quais eram as passagens bíblicas, ele está comentando de bate-pronto, ele está respondendo sem saber quais eram as passagens. E as coisas que você falou estavam todas com um encadeamento de ideias. Olha quando o pastor chama a nossa atenção para essa questão do destaque daquele que for mártir na tribulação. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Esse texto aqui é muito mal interpretado, tem gente que pensa que está falando do juízo final. Não é. Esse texto é um texto que fala do comparecimento que todos os crentes que morreram, né, por causa do anticristo, foram decapitados, eles estarão
antes do milênio, eles receberão o seu corpo glorificado, mas eles receberão os seus galardões também. Do mesmo jeito que nós, que fomos arrebatados, nós estaremos comparecendo diante do tribunal de Cristo, né? Que é logo no arrebatamento. Esses aqui não, eles morreram na grande tribulação, mas eles já entrarão também no milênio com corpos glorificados. Mas antes de receberem os corpos glorificados, eles precisam comparecer perante o Senhor, né? E também sobre aqueles que hão de julgar, porque aqui você vê que são vários tronos. E são tronos, aqui não são anjos, anjo não julga ninguém, são redimidos, que vão estar ali, vão ser milhares e milhões de pessoas que vão estar ali recebendo o seu galardão, e aí eles entrarão e reinarão com Jesus por 1000 anos, juntamente com a igreja. Isso aqui é maravilhoso, gente. Eu leio o livro de Apocalipse, eu tenho vontade de morrer. Eu tenho, Senhor, vem logo, porque esse mundo está muito ruim. Esse mundo está triste demais. Esses dias eu chorei muito quando eu soube daquele menino de 4 anos que foi espancado, gente. E a mãe quieta, a mãe conivente, gente, com um camarada que está aí há 1 mês, 2 meses. Isso aqui, eu falei para Deus, Senhor, esse mundo não tem mais jeito, Senhor. Vem logo, porque já chegou. Se nós que somos pecadores ficamos tão chocados, imagine o coração de Deus, né? Agora, aquele que for fiel, aquele que permanecer fiel, Rodrigo, vai receber os galardões nesse dia, vai receber a honra e a glória, e eles governarão e reinarão juntamente com Jesus durante o período do milênio. Então tá aí, pastor de Deus. Pastor, quando o pastor falou sobre memória, ó, 22:13, quando o pastor falou sobre o livro de memórias e falou essas coisas... É o livro de memórias, é um memorial, né, que está lá no texto bíblico. Mas eu li isso no seu livro. Eu li isso no seu livro. Você fala desse livro aqui. Irmãos, então pastor falou lá, mas eu queria aprofundar mais nisso. No livro dele, o Apocalipse, a maior profecia do mundo, ele comenta isso. E eu achei muito interessante porque a gente não tinha programado e as coisas estão fluindo naturalmente, o pastor traz aqui, brilhante, brilhante. Então os irmãos conseguem comprar no site da Amazon e acho que em outros canais também, né, pastor? Mas no site, o meu, por exemplo, eu comprei no site da Amazon. Eu sei que tem várias plataformas aí, porque é a Editora Vida, né, que lançou, mas também tem nas livrarias evangélicas, mas eu aconselho você a comprar eletronicamente, porque aí você leva para qualquer lugar que você for, né? Hoje eu te confesso que eu nem compro mais livro no papel, porque eu, como gosto muito de ler, então quando eu viajo, eu sempre estou com meus livros. Por exemplo, os teus livros eu já baixei também, né? Você me deu de presente, mas eu baixei já, porque eu quero ter o livro, eu quero ter no eletrônico. Maravilha, pastor. Isso que eu ia dizer agora, o meu também os irmãos encontram impresso, mas assim como o do pastor Lamartine, os irmãos também conseguem encontrar ele na versão e-book. Pastor Lamartine, 22:15. Olha, pastor, eu disse isso para o pastor na outra live, vou repetir. Eu não tenho como pagar ao pastor por essa graça, esse ensino, esse aprendizado, essa paixão, esse amor que o pastor demonstra. Isso é muito contagiante. Isso é muito contagiante. E o seu conhecimento, a sua amplitude, isso é de Deus para nós. O senhor é uma porta aberta para nós. Muito Rodrigo, obrigado. Mas você também é um mestre nesse tema, viu? Eu fico muito impressionado com o teu conhecimento, a sua firmeza doutrinária, porque a Bíblia, você não pode interpretar um tema fora do todo, né? O contexto, eu sempre digo que a coisa mais importante que existe é o contexto. Então, quando a gente aprende a interpretar a Bíblia, a gente percebe que cada tema ele tem que estar dentro do tema geral, né? Queria até aproveitar aqui, que eu sei que tem seguidores seus que ainda não são meus seguidores. Eu estou fazendo um curso no YouTube, na área de membros, um curso tremendo, chama Teologia 1. Agora eu estou falando sobre as técnicas de interpretar as Escrituras. Quando eu terminar, deve dar umas 10 lições. A próxima fase vai ser sobre escatologia, e eu vou apresentar todas as teorias sobre o Apocalipse, preteristas,
amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, pré-mid, pós. Vou falar sobre cada uma das visões e aonde eles estão errados e onde eles escorregaram na questão escatológica, mas hermenêutica também. Quero te agradecer por esse privilégio, foi uma live deliciosa. Um beijo grande para todo mundo que está aqui conosco. Fiquem com Deus. Amém, pastor. Olha, muito obrigado mais uma vez. Pastor, nós tivemos aqui 2.460 pessoas. Eu nunca vi esse número. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Seguindo a fórmula bíblica, pastor, liberei o comentário dos irmãos aí. Pastor, o maior, ele abençoa o menor. Pastor, ora para mim, ora para os nossos irmãos que estão aqui assistindo. Aí a gente encerra aqui a live, tá? Pastor, tem um sonho. Se Deus colocar ele no seu coração, compartilhe ele comigo. Eu tenho um sonho de fazer uma conferência pré-tribulacionista. Com o senhor, comigo, Deus permitindo. Pastor Napoleão Falcão, pastor Abraão de Almeida. Meu Deus. Se Deus colocar isso no seu coração e acontecer, né? Ora para nós, pastor. É uma honra para mim. Amém. Vamos fazer sim. Você deu uma ideia excelente. Posso fazer no meu canal do YouTube, que tem bastante gente, não é? E convidar essa turma. Vamos conversar sobre isso. Vamos, amém. Muito obrigado mais uma vez. Queria dizer para você que é meu seguidor, que está aqui, talvez ainda não tenha seguido os canais aqui do Rodrigo, A Hora da Escatologia, tanto no Instagram quanto no YouTube. Já perceberam que ele é um mestre nessa área, tenho certeza que nas demais também. Ajude o canal dele a crescer, porque esse é o tempo em que as pessoas precisam de ouvir a voz profética de Deus nos últimos dias. Senhor, eu te agradeço imensamente, Pai, por ter sido alcançado pelo teu Filho Jesus, como pecador que foi perdoado, transformado, e cujo coração arde, Senhor, pela tua vinda. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe os meus irmãos e que a gente esteja preparado para a tua vinda, Senhor. Mas que o Senhor possa nos usar, seja, Senhor, através do arrebatamento ou da morte, até a morte que a gente possa viver para ti, Senhor. Todos os nossos dias, dando o melhor, vivendo com paixão, Senhor, dando o melhor do nosso coração, do nosso tempo, do nosso estudo, Senhor, que cada um possa compartilhar de Jesus para os seus familiares, para os seus semelhantes, para os seus amigos, Senhor, e que desse jeito, Senhor, o mundo seja invadido por uma palavra de transformação e que um grande avivamento seja derramado sobre a terra antes da tua vinda, Senhor. Eu te agradeço por esse momento precioso, Senhor. Abençoa a vida do pastor Rodrigo, sua família, seu ministério, abençoa os seus canais, que ele cresça, para que ele seja uma voz profética nesse país, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, beijo no seu coração, beijo para todos. Deus abençoe. Fica com Deus, pastor. Obrigado, tá, pastor? Deus abençoe, ó. Fica com Deus. Irmãos, muito obrigado por terem estado aqui conosco, viu? Muito obrigado pelo apoio. Tivemos 2.463 pessoas assistindo a nossa live. Eu espero que os irmãos tenham printado para poder me mandar, tá bom, irmãos? Muito obrigado pelo apoio. Você que ainda está por aí, o meu livro é Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Você encontra no site da Amazon. E você poderá encontrá-lo tanto na versão impressa, tanto na versão impressa quanto na versão e-book, no Kindle, você encontra. E você que ainda não me segue, por favor, faça isso lá no YouTube. Canal A Hora da Escatologia. Meus temas escatológicos estão organizados em playlists, de modo que você vai encontrar playlists sobre o arrebatamento da igreja, playlists sobre a tribulação, playlists sobre o milênio, playlists sobre como interpretar o Apocalipse, playlist das profecias de Daniel. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela parceria, obrigado meus queridos que fecharam aqui, estiveram conosco, muito obrigado mesmo. Aqui no Instagram, você já sabe, é a Hora da Escatologia também, é a nossa marca aí, o nome, não é? A Hora da Escatologia no YouTube, a Hora da Escatologia no Instagram. No YouTube, os meus vídeos estão todos organizados por temas, irmãos. Então, os irmãos serão muito bem-vindos lá. Vai ser uma maneira de nos abençoar muito. E nós temos lives aí semanais, várias lives. Eu espero pelos irmãos nessa live também. Aproveitando que nós ainda estamos aqui com 1.000 e poucas pessoas. Maratonem lá as playlists. Muito obrigado, pastora Gisele Tagliati, Silvia, Rogério, Flavinha, Roberta, Adonai. Olha aí a turma toda aí, meus amigos, todos aí, ó.
Vivian. Então, irmãos, Patrícia, Deus abençoe, os irmãos todos que aqui estão. Por favor, não deixe de adquirir o livro. Corre lá no site da Amazon, Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Você tem na versão e-book, no Kindle, e a versão impressa. Está entregando muito rápido, mas... Ô, pastor Marcelo do Pleno Louvor aqui, glória a Deus, Mambete, Leandro. Pastor Marcelo, obrigado pela sua presença, meu amigo. Olha aqui, rapaz. Betão, Deus abençoe. Raquel Brandão, glória a Deus. Jamile Souza, Carolina. Olha aqui a turma toda aí, irmãos. Vai ficar salva a live tanto aqui no meu Instagram quanto no canal A Hora da Escatologia, irmãos. Aqui no Instagram ela já fica salva. E lá no YouTube ela vai fazer parte da minha playlist sobre a tribulação. Tá bom? Essa live vai ficar salva. Por favor, os irmãos, curta, comenta, compartilha. Tá legal, pessoal? Isso. Quem não me seguir ainda, por favor, seja bem-vindo. Então vou encerrar a live de hoje. Muito obrigado. Pastor Lamartine já orou por nós. Tá bom? Davidson, a turma tá toda aí, ó. Meus amigos estão todos aí. Então tá bom. Gente, vou encerrar aqui. Muito obrigado a vocês. A live vai ficar salva no Instagram e lá no YouTube ela vai fazer parte da minha playlist que tem por tema a Grande Tribulação. Tá bom? Beleza, o Adonai está falando aí, os irmãos podem se tornar membros, patrocinadores do canal. Lucileide, Deus abençoe. A Simone, Toronto, Canadá, Deus abençoe. Gente, um beijo, ó. Um beijo, fica com Deus, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Beijo grande. Fiquem com Deus. Isso. Me sigam, por favor. Quem não me seguia, me segue aqui, ó. Olha aí, Simone falou que bateu 2.500 pessoas. Se você tiver printado, Simone, nessa hora que estava com o número, manda para mim ou posta e me marca, por favor. 2.000. Eu nunca tinha visto esse número, irmãos. 2.500 pessoas. Meu Insta é esse aqui, ó. A Hora da Escatologia. Neide está perguntando. @A Hora da Escatologia. É o mesmo nome no YouTube, é o mesmo nome no Instagram, é o mesmo nome, YouTube e Instagram, @A Hora da Escatologia. É o mesmo nome no Facebook, é o mesmo nome no Twitter, tá bom, irmãos? A Hora da Escatologia, @A Hora da Escatologia. Por favor, passem a me seguir aqui. Regina, Deus abençoe. Amém, em nome de Jesus. A Santa está falando que vai aumentar os seguidores, em nome de Jesus. Então, A Hora da Escatologia no YouTube, A Hora da Escatologia no Instagram, por favor. Tá bom, pessoal? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beleza. 2.000, eu nunca vi esse número na minha vida. Eu nunca fiz uma live com tanta gente, irmãos. Obrigado. Os irmãos estão dizendo que eu sou bênção. Louvado seja Deus. Glória a Deus, que o Senhor é que tem tido misericórdia de nós. Isso. Os irmãos que estão dizendo que vão me seguir, sejam muito bem-vindos, tá? Deixa eu salvar a live aqui correndo, gente. Amém, glória a Deus, sua humildade me comove. Ai, Jesus, aleluia, nem vou dormir essa noite de tanta alegria, glória a Deus, amém. Oi, irmãos, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos aí os irmãos que estão passando a seguir. E eu estou numa alegria danada, por mim eu nem terminava aqui a live não, viu? Mas eu vou terminar, porque hoje à meia-noite também é o meu clamor, eu faço a oração toda meia-noite. E na meia-noite de hoje é o clamor de número 134. Significa dizer que nós já estamos orando às 134 meia-noite por cura da Covid, por misericórdia de Deus. Tá bom, irmãos? Deixa eu salvar aqui. Um beijo, gente. Tá bom? Peraí, deixa eu... Aqui, ó. Beleza.